A Bíblia vai dizer o que leva a maioria dos crentes a perder o arrebatamento. Não só por negligência espiritual, não só por falta de conhecimento da Sagrada Escritura. Inclusive, no que tange a conhecimento da Sagrada Escritura, a Bíblia vai dizer que essas pessoas vão perder o arrebatamento porque lhe faltou uma conversão genuína. Porque a maioria se converte por um interesse humano. Está em João 6, verso 2. Muitos servem a Cristo por interesse humano. Quer aquele homem, quer aquela mulher, quer o casamento restaurado, quer uma casa dos sonhos, um carro dos sonhos, uma moto dos sonhos, uma fazenda dos sonhos, uma chácara dos sonhos, um pomar dos sonhos, um rancho dos sonhos, uma casa de praia dos sonhos, uma casa de campo dos sonhos, uma casa internacional dos sonhos, uma conta bancária dos sonhos. Querem o poder dos sonhos, a concupiscência da carne realizada, a concupiscência dos olhos realizada, a soberba da vida realizada, a vaidade da vida realizada, e está condenado em João 6, verso 2. Sim, aceitou um evangelho superficial, sem cruz. Está em Lucas 14, verso 27. Um evangelho barato, um evangelho sem mudança de vida. Não houve uma rendição verdadeira ao senhorio de Jesus Cristo. Está em Lucas 6, verso 46. Não investiu na sua vida espiritual. Não lê a Bíblia. Não procura nada sobre a Sagrada Escritura no original grego e hebraico. Está na Bíblia, gente. Mateus 22, verso 29. Não oram. Está em 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Não jejuam. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 30. Não reserva o tempo hábil para Deus. Não ajunta um tesouro no céu. Está cheio de apego aos bens materiais. Salmo 24. Amam mais o mundo do que a Deus e as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Se esquece que somos mordomos dos bens que Deus nos confiou. Se esquece que somos dispenseiros da dispensa do Senhor, a palavra de Deus, que tem que ser colocada na mesa dos seus ouvintes, dos seus familiares. Não sabem adorar a Deus por aquilo que Ele é. Só sabem adorar a Deus por aquilo que Ele pode lhe conceder. Aquele jovem mancebo, de qualidade, cumprindo os 10 mandamentos, foi impedido de servir a Deus, pois seu coração estava dominado pelos bens que possuía. Está na Bíblia, Marcos 10, verso 20. Ananias e Safira, tomados pela usura, mentiu a Deus e teve a morte como punição. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, Mateus 26, verso 15. Aquelas 30 moedas de prata dava para ele comprar uma fazenda. Geazi ficou leproso, pois não foi capaz de dominar a usura, o seu desejo concupiscivo pela grana. Não foi capaz, segundo a Reis 5, verso 20. A maioria das pessoas tem apego aos prazeres mudando, Gálatas 5, verso 24. Não deixaram a sua inclinação da carne. Esses crentes são aqueles que só não pecam se não tiverem oportunidade. Aí está ali sem pecar. Mas se tiver oportunidade, vai pecar. Se a vizinha gostosa bater na sua porta, seminua ou enrolada na toalha, posso tomar um banho aí e deixar a toalha cair.
dentro da sua casa e mostrar sua nudez e dizer, tu já viu mesmo, faça o que tu quiser. A maioria vai fazer, vai agarrá-la, vai beijá-la, vai fazer sexo com ela, vai pecar. A maioria não procura o pecado, mas se o pecado o procurar, ele vai pecar. Sabe? A maioria peca, abandona um doméstico da fé, deixa ele à míngua. Demas dos tempos modernos. Demas, aquele que abandonou o apóstolo Paulo no momento em que Paulo mais precisava dele. A igreja tinha abandonado Paulo, não ajudava Paulo financeiramente na sua obra missionária. Paulo é preso sem dinheiro algum. Paulo passa vários momentos difíceis. E aí Demas, que tinha condição financeira de ajudá-lo, o abandonou pelos prazeres do mundo. Pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, prazer carnal. Isso está em 2 Timóteo 4, versículo 10. A mulher de Ló, embora estivesse sendo arrastada pela mão por Ló, não se converteu de verdade. Não se conteve e olhou para trás. Gênesis 19, verso 26. E a gente já sabe o final da história. A maioria das pessoas vão perder a salvação porque se deixam ser influenciadas pelas coisas desse mundo, amando o mundo e as coisas que no mundo há. Por influência de suas mulheres, Salomão se tornou idólatra. 1 Reis 11, verso 4. Roboão, sob a influência de seus amigos, deixou de ouvir os sábios conselhos dos profetas de Deus. E foi uma tragédia. Está em 1 Reis 12, do verso 1 ao 11. Quem são as pessoas que possivelmente possa estar influenciando você contra o arrebatamento, contra a salvação familiar, contra muitas coisas que Deus gostaria que você tivesse pregando e não prega? Já viu quantos pastores e quantos crentes te influenciaram em coisas ruins e influenciaram outros crentes? Até mesmo a picada da serpente, a picada do dragão vermelho, a picada de Satanás, com todas as suas doses de veneno? Chegam a dizer que é até doutrina. É doutrina! E na verdade não é doutrina, é uma feitiçaria farmacológica, é uma droga, um veneno. Original grego e hebraico. Farmacon, farmaqueia, farmaqueus. Cheia de Lúcifer, luciferina, luciferase, luciferim. Sangue negro, grafenado. Grafeno. Para contrastar o sangue de Jesus, o vermelho carmesim. Quantos foram influenciados por artistas famosos, políticos famosos? Bandeiras vermelhas. Fazendo da bênção a maldição e da maldição uma bênção. Quantos foram influenciados por jogadores de futebol? Quantos foram influenciados por cantores seculares? Sua modo de falar, de vestir, de pensar, de agir. Igrejas estão ficando negras, apagam as luzes e entrevam um lugar de luz. Influência de artistas e cantores famosos seculares. A recomendação de Paulo é o quê? Seja imitador de Jesus Cristo, tenha a mente de Cristo, seja meu imitador, porque eu imito ele. Paulo fala isso, 1 Coríntios 11, verso 1. O que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram e viram e ouviram de mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Paulo fala isso em Filipenses, capítulo 4, verso 9. Quantos irmãos estão em intriga com outros irmãos e entrando em condenação? Hebreus 12, verso 14, fala sobre isso. Paulo também fala isso em Romanos 12, verso 18. Quantas pessoas estão afastadas de Deus por picuinhas entre irmãos? Porque não gosta do irmão, do pregador, do cantor, do dirigente, do pastor.
Não gosta do líder de grupo de WhatsApp, de Telegram, de Twitter, de Instagram. Implica com o timbre de voz, implica com o som, implica com a roupa. Meu Deus! Pai, a maioria das pessoas estão debaixo da presunção humana. Se acham super crente porque tem uma carteirinha quente. Pastor Plimaz, reverendo, Lorde, apóstolo, doutor em divindade, doutor da Bíblia, bacharel, teólogo. Meu Deus, quanta presunção. Se esquece que Pedro, quando teve a presunção de achar que estava preparado para enfrentar todas as adversidades espirituais, se viu enrascado. A igreja de Laodiceia não tinha se dado conta que, embora tivesse tudo, não tinha nada. Estava morna, prontinha para ser vomitada da boca do Senhor, quando a porta da graça se fechar e ser destruída para sempre. A recomendação bíblica é que todos têm que ser sóbrios, estar em estado de vigilância, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você não cresce na graça e no conhecimento da palavra de Deus, ele sabe que você facilmente vai ser destruído. Porque a salvação é essa, que todos conheçam a Deus, conheçam a sua palavra. Tema e trema, conheça e obedeça. Para você obedecer, você tem que conhecer. Para você tremer, tem que temer. E de toda essa lista de fatores que eu citei, que afasta o crente de Deus, tudo isso se resume em pecado. Naquele pecado de Isaías 59, verso 2. Vou repetir. Naquele pecado de Isaías 59, verso 2. Ah, tu quer que eu fale, né? Vou falar não. Pega a Bíblia. Abre Isaías, capítulo 59, verso 2. Ricardo Luiz.